Final da Champions definida. Paris Saint-Germain contra Inter de Milão. Cara, Que jogo, moleque. vai ser pedreiro o negócio. A ansiedade já tá batendo já. A gente tá gravando hoje, no dia que o PSG se classificou, né? Um dia depois do Inter de Milão se classificar. E a ansiedade já tá batendo já pra Sim. essa final, moleque. Cara, loucura. Champions assim. League é maravilhosa. Nossa, absurdo. Tô só pelo dia 31. E a gente vai falar um pouco o que a gente espera dessa grandíssima final. A gente ainda vai trazendo mais conteúdos, fiquem tranquilos, porque não Calma. vai faltar conteúdo de final da Champions. Não aí. se emociona. É isso. E. Então vamos falar aqui, primeiramente, como foi os confrontos das semifinais, dar uma recapitulada e dar nossos palpites, opiniões aí pra essa final Inter e PSG. Vamos falar o que dos primeiros jogos aí da semifinal. Jogos não, né? As semifinais. Sim. A gente já fez um Já vídeo, né? fizemos um Fute Jornaliza 4. Que vai sair antes desse Vai sair vídeo. antes. Provavelmente vocês, com certeza, vocês já devem ter visto, espero. Se não viram, vão ver. Exatamente. E Barcelona e Inter de Milão foi um jogo louco. Confronto de 7-6 no agregado. A gente, cara, não esperava que seria tão... Cara, Tão foda. Não sei nem o que falar, mas tô É histórico. A gente presenciou a história. Talvez a maior, ou no mínimo, uma das maiores semifinais de todos os tempos da UEFA Champions League. Como é que não fica animado com uma final? Né? Pô, com o jeito que a Inter de Milão passou, pô, não tem como. Esse Champions League é bom demais. Cara, e PSG e Arsenal também foi um confronto equilibrado, mas o PSG conseguiu se sobressair nos dois jogos, venceu de 1-0 lá no Trafford. Emirates Stadium. Emirates Stadium. Segundo jogo, o PSG ganhou no Parque dos Príncipes, 2-1 aí, gol do Fabian Ruiz e Do Hakimi. E o gol do Saka daí, né? O gol do Saka do do Arsenal. Cara, só falar um pouquinho que a gente não chegou a fazer um vídeo falando sobre o confronto PSG e Arsenal, né? Não foi um confronto nem de longe tão interessante quanto Barcelona e Inter, mas também tem que considerar, um jogo foi mais aberto, mais gols, o outro foi menos gols, mas nem por isso foi um confronto ruim. Exatamente. Né? Foi um confronto de 3-1 no agregado, mas nem por isso foi ruim. Foi um jogo, os dois jogos foram bem equilibrados, mas o PSG conseguiu demonstrar a sua superioridade, principalmente no primeiro jogo. O segundo jogo, o PSG já jogou muito mais em contra-ataques, muito menos posse de bola, com o Arsenal dominando mais as ações. Mas o PSG foi praticamente perfeito no que ele tinha que ser, que foi na defesa. Foi assim, tipo, E matando no contra-ataque, foi. E cara, o PSG de Luiz Henrique é inteligente, é um time maduro. Porque assim, o time poderia falar, cara, só 1-0, vamos tentar matar o 2-0, o 3-0, entendeu? Mas não tentou fazer isso, ficou tranquilo. E o gol veio quando E não tinha foi uma que vir. retranca, foi um Não. que jogou de forma segura. Jogou de forma segura. Buscando seus ataques, tá ligado? Buscou, principalmente em contra-ataques ali, foi onde conseguiu fazer o primeiro gol com o Fabian. Mentira, nem foi no contra-ataque, né? O gol do Fabian Ruiz veio de um escanteio, se eu não me engano. Mas assim, o time vinha muito em contra-ataques e, cara, foi um confronto muito bom, apesar de poucos gols. E na defesa foi onde o PSG, no segundo jogo principalmente, se fez, cara. Se fez. Foi um gol de um Arsenal que meteu 5 gols no Real Madrid. Tá? Um gol sofreu do Arsenal que meteu 5 no Real Madrid. É muita coisa isso. Destacaço aí pro Donnarumma pela partida, né? Ó, parabéns. Grande goleiro. A gente já criticou muito ele, mas ele merece os parabéns. Desde aquele jogo contra o Liverpool lá já Sim. foi extraordinário, agora faz mais um Mais um. confronto em geral, né? A defesa também do PSG inteiro, os laterais muito bons. Os laterais do PSG são dos melhores do mundo, né? O Nuno Mendes na esquerda e o Hakimi na direita. Qualidade demais. Sim. O Hakimi, inclusive, também é quem sofre o pênalti, né? Chuta e bate na mão do Lewis Skelly, se eu não me engano, que tem um pênalti, né? Que o Vitinha desperdiça nesse segundo jogo. Então, ainda assim, foi 2-1 pro PSG e ainda teve um pênalti desperdiçado, né? Exatamente. E, enfim, como eu já falei, o segundo gol do Hakimi ali. Enfim, um confronto muito bom também, equilibrado. Não chega perto do outro, porque o outro foi muito histórico. Mas um confronto bem bom, PSG merecidíssimo por esse trabalho tão foda que o PSG tem com o Luiz Henrique. Esse time tão coletivo e a história do PSG nessa final Sim. é muito, muito foda. Perdeu suas estrelas, perdeu numa temporada Messi, foi na mesma, né? Ou foi na outra, perdeu o Neymar. Foi praticamente na mesma. Praticamente, né? O Messi saiu tipo no meio do ano, o Neymar saiu praticamente na pré-temporada, assim, tinha acabado de começar o ano. E aí, na última temporada, continuou com o Mbappé, só o Mbappé, que era o que ele queria, o Mbappé montou o time que ele queria. Chegaram na semifinal, inclusive, porém caíram para o Borussia, que chegou na Mas final. já foi uma grande evolução, né? O Já Luiz foi. Henrique já tinha implementado o seu futebol. Sim. Mas E agora, sem uma grande estrela, o PSG consegue se destacar mais, né? Sim. Como chama o PSG low profile. É. E formando grandes estrelas.
Os caras que são menos visados, mas que, por exemplo, o Dembélé, os números do Dembélé essa temporada são absurdos. A gente já falou muitas vezes aí que os números na Ligue 1 são inflados, beleza. Mas os números da Champions League dele também são muito bons. E tu vê o ataque do PSG, cara. Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, que vem muito bem, que chegou essa temporada e vem muito bem. O Barcola também muito bem. Tipo, um desses é banco. O Barcola geralmente é banco. Nesse jogo, inclusive, o Dembélé foi banco, né? Acho que por questões mais físicas. Mas o Dembélé foi banco, entrou no segundo tempo e ainda deu assistência pro Hakimi, né? Então, e o que mais tem que destacar, além da defesa que a gente já falou, muito boa, goleiro muito bom, ataque é o meio de campo do PSG. Loucura. O que o Vitinha faz essa temporada, assim, loucura. Pra mim é um dos melhores meio campo do mundo. Sim, pra mim também. Apesar de ter perdido o pênalti nesse jogo, mas não tira o mérito dele, né? Não tira. E junto com o Fabian Ruiz esqueci agora o João Neves, né? João Neves, outro volante português. Cara, um meio de campo de muita qualidade. Os caras, uma coisa eles sabem fazer muito bem, e eu admiro muito isso, e dá pra ver que isso ajuda muito no trabalho do time do PSG, que eles sabem reter bola. Cara, quando o PSG tá sofrendo pressão, só dá a bola no volante. Pode ter dois caras aqui em volta deles, eles vão conseguir sair daquela pressão. Ou então eles vão achar um passe, né, cara? Eles sabem muito fazer. E assim, esse meio de campo ele ganha jogos. Ele ganha jogos. Esse meio de campo do PSG realmente ganha jogos. Isso é incrível, incrível. E enquanto o meio de campo ganha jogos, o ataque consegue decidir, muitas vezes, principalmente com o Dembélé ali, Doué também, um moleque que tá fazendo uma baita temporada, Kvaratskhelia que, mano, todo chute que o Kvaratskhelia corta pro meio, ele consegue acertar o chute no gol, geralmente perto do ângulo, só que o goleiro muitas vezes consegue fazer defesa, mas parece que é todo chute o cara acerta, é incrível o que o Kvaratskhelia faz, né? E junto com isso tem uma defesa segura que o Marquinhos tem que ser dado os méritos, porque o Marquinhos, depois de 2020, o Marquinhos talvez tenha sido o melhor zagueiro de 2020, ou um dos melhores. Marquinhos decaiu é um dos bastante. Poucos que ficou no time, acho que o Hakimi nem tava na época também. O Hakimi chegou em 21 não. Só. E o Marquinhos, inclusive, se tornou o jogador com mais títulos na história do PSG, acho que mais jogos também. Então, muito mérito pro Marquinhos. O Pátio, que ninguém conhecia praticamente o Pátio, e se firmou como um baita zagueiraço ao lado do Marquinhos, fazendo uma baita dupla. Os laterais, como a gente falou muito bem, Donnarumma pegando tudo, então enfim, muito merecido, baita time do PSG, mas uma coisa define, né? Coletividade. Que é muito do trabalho do Luiz Henrique, né? Que fez esse time funcionar com todas as suas opções, sim, não com uma estrela como era nessas últimas eras do PSG. Né? Sim. Aprendeu a jogar com vários companheiros. Né? Inclusive vencendo o Arsenal nesse confronto, que o Arsenal também é um time muito coletivo, né? Então a coletividade do Luiz Henrique venceu a coletividade do Arteta, né? Exatamente. Isso foi muito foda, essa história é muito foda do PSG. E aí agora acho que falando um pouquinho da final, né, cara? Inter de Milão e PSG, o que a gente pode esperar pra essa final, né? O meu palpite é extremamente difícil, mas eu fico acho que o PSG vai ser campeão. Eu sei que parece um pouco de, talvez, hipocrisia, porque eu achava que o Barcelona ia ser campeão. A Inter de Milão venceu o Barcelona. Mas essa evolução do PSG, o que esse time do PSG joga, tá bom de ver. Eu não consigo acreditar que o PSG vai perder essa Champions, cara. Com isso tudo que eles estão fazendo. Porém, a Inter de Milão também... Eu já acho que a Inter ganha. Mas acho que é muito difícil, pô. Cara, o PSG dá muito gosto de ver jogar. A Inter fez um confronto absurdo com o Barcelona, mas eu acho que, cara, eu gosto muito do trabalho do Inzaghi também. Eu sou fã do Luiz Henrique, mas eu acho que talvez para um jogo único a Inter talvez possa sobressair. Não de forma fácil, nem um pouco, na verdade. Não. Acredito que a Inter vença com um placar magro ou prorrogação ou pênaltis ainda, né? Então, é um palpite não tendo base em quase nada, né? Mas... acabou de ser definido, assim, cara, né? é difícil, mas eu acredito que a Inter vai ganhar pra dar uma contrariada, a gente tem opiniões diferentes Não, também. claro. Mas, enfim, o PSG também eu acredito que tem muita chance de ganhar. Eu acredito que é 52-48 esse confronto pro PSG. Mas eu vou firme no palpite pra Inter de Milão. Eu também não tenho certeza nenhuma, pra mim também é tipo isso, 52-48, se for falar de probabilidade aí, ou 50-50 mesmo, acho que é justo falar, porque os dois times estão muito bem, dois times muito coletivos, e dois grandes trabalhos de técnicos, dois times que chegam embalados com grandes semifinais, né? A Inter de Milão inclusive fez uma Champions muito segura, né? Foi. Tomou acho que um gol só na fase de grupos, se eu não me engano. Tomou poucos gols, tirando esse confronto contra o Barcelona, né? Tomou poucos gols na Champions. Contra o Bayern também tomou alguns, mas até as oitavas sim tomou poucos. E a Inter de Milão conseguiu passar em, acho que foi quarto lugar atrás do Arsenal, ou terceiro ou quarto lugar da fase de grupos, da fase de liga no caso, né? Fase de liga do... Então a Inter de Milão fez uma Champions League muito constante, enquanto o PSG foi ao contrário, né? Começou muito mal, quase não se classificou. Entre 24 times, o PSG quase fica de fora Sim. E não jogando bem, né? Depois o PSG tem uma evolução nítida, assim. Nossa. Aquele jogo contra o City, principalmente, foi uma virada de chave ali, um jogo que o PSG poderia ter feito até mais gols, inclusive, e praticamente ali o PSG, cara,
Tem playoffs, matches, nem lembro, foi 7-0, se não me engano, contra Foi o time da França? Foi o Brent. Qual? É Brent, né? Brent? É aquele vermelho. Tá ligado? Brent? Não é Brent, algum negócio assim? Ah, tá, na Liga Francesa. Não, nos playoffs, pô. Nos playoffs? Aham. O PSG pegou eles. Cara, não é Brent, velho. Eu tenho certeza que não tem nenhum time que se chama assim. Cara, eu confundi o nome, peraí. É Brest. Brest. Foi 7-0, eu acho. Foi uma segundo jogo, foi muita loucura. E então, assim, muito merecido os dois times estarem nessa final. Vamos fazer uma grandíssima final, isso a gente pode ter certeza. Podem ficar ansiosos pra esse jogo, porque eu acho muito difícil decepcionar. Acho que, cara, vai ser absurdo. Qualquer um dos dois pode ganhar, tá totalmente aberto. E assim, a gente ainda vai fazer mais conteúdo sobre essa final, né? Vai sair, inclusive, já dando um spoiler, vai ser um mano a mano da final. Porque a gente tem que fazer um mano a mano dos dois times aí. E vai ter o pós também da final, né? Com certeza, vai ter o pós. Então a gente vai fazer mais alguns conteúdos aí. Se vocês têm ideia de algum conteúdo que vocês querem que a gente fale, análise de alguma coisa específica, vocês botem aí nos comentários. E eu acho que é isso, né? É isso. Grandíssima final vai ser, muito merecido, grandes semifinais. Tá empolgado, é louco. Loucura, né? Então é isso, né, rapaziada? Deixem nos comentários se vocês querem alguma coisa. Aguardem que vai sair mais vídeos sobre isso, que a gente precisa falar dessa final aí, grandíssima final. E é isso, né? É isso, rapaziada. Tamo Tamo junto aí junto. pra mais. Falou.